Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de enzimas, um tópico tão importante da bioquímica que a gente precisa compreender para compreender outros processos metabólicos. Então, eu vou começar falando um pouquinho, dando um exemplo de uma reação que é catalisada pela enzima hexoquinase. Né? O que é uma reação química? Uma reação química é uma transformação. Então, aqui a gente tem a glicose, a molécula de glicose, sendo transformada em glicose 6-fosfato. Né? Percebam que foi adicionado esse fosfato aqui, né, na hidroxila do carbono 6 da glicose, formando então o nosso produto, glicose 6-fosfato. Isso é uma transformação química, uma reação química. Da onde veio esse fosfato? Esse fosfato veio da molécula de ATP. Percebam que o ATP é adenosina trifosfato, tem 3 fosfatos aqui. O último fosfato do ATP foi incorporado aqui na molécula para gerar a glicose 6-fosfato. E a gente formou o ADP, que é a adenosina difosfato. Ela ficou só com 2 fosfatos porque ela perdeu um fosfato para cá. Então, se a gente for observar nessa reação aqui, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, a ligação do fosfato, do último fosfato com o fosfato aqui, o segundo fosfato do ADP, do ATP, essa ligação aqui foi quebrada. Houve a quebra dessa ligação aqui, né? E uma nova ligação foi formada, que foi a ligação desse fosfato com a hidroxila da glicose. Então, houve a quebra de uma ligação do fosfato do ATP e a formação de uma nova ligação do fosfato com a glicose. Né? Então, isso foi uma transformação química, certo? Essa transformação ela pode acontecer na ausência de enzimas, né? Mas ela demora mais tempo para acontecer. Né? Por quê? Porque precisa haver uma colisão perfeita entre essa molécula e essa, para que realmente, né, ocorra então a quebra dessa ligação existente e a formação de uma nova ligação. Então, para que isso aconteça, na verdade, é demorado, né? Precisa sim que a reação ela aconteça de forma favorável, que as colisões aconteçam de maneira favorável, né? Que a orientação seja favorável, né? Que esse fosfato ele acabe se chocando com essa hidroxila, né? Numa posição, numa orientação, né? Perfeita para que haja então a formação dessa nova ligação aqui e o rompimento da ligação anterior. Então essa reação ela poderia acontecer na ausência de enzimas, no entanto ela demoraria mais tempo para acontecer. Quando nós temos uma enzima que está representada por essa estrutura aqui, né? Que é uma proteína, que é uma molécula, uma macromolécula, que é uma proteína, nós temos então a aceleração dessa reação. Essa reação ela acaba acontecendo de uma maneira mais rápida, né? Porque essa biomolécula, essa enzima, né, é uma proteína especializada que tem a função de acelerar essa reação. Mas como que ela acelera essa reação? Bom, primeira coisa, vocês estão observando aqui que ela tem uma cavidade. Né? Essa enzima aqui ela tem uma cavidade, que é um buraquinho aqui na estrutura tridimensional dessa proteína, que a gente chama de sítio ativo. Né? É uma região específica aqui da molécula enzimática, na qual, né, uma região na qual acontece a reação química, essa reação é acelerada. Então, a gente tem, né, o substrato se ligando no sítio ativo. Nesse caso, nós temos o cofator se ligando no sítio ativo, que é o ATP, que vai estar doando o fosfato. Então, quando a gente tem essas duas moléculas ligadas no sítio ativo, elas se ligam tão especificamente que o posicionamento e a colisão é perfeito, né? Então, você traz em proximidade essas duas moléculas numa orientação espacial perfeita, para que algumas ligações se quebrem, como por exemplo essa se quebre, né? E outras se formem, que seja essa ligação aqui que está se formando. Então, dentro do sítio ativo, essa reação acontece, mas ela acontece de forma mais rápida.
Por quê? Porque os substratos, e nesse caso cofatores, eles se ligam perfeitamente aqui no sítio ativo da enzima, né, e se chocam de maneira precisa para que novas ligações se formem. Então, aqui o conceitos a gente precisa estar observando aqui nesse slide. Bom, conceito de substrato, né, que é o reagente aqui, né, que nesse nosso caso aqui é a glicose. Toda reação ela vai ter um substrato, né? Produto, que é o produto final, aqui no nosso caso é a glicose 6-fosfato. Essa reação aqui ela precisa de um cofator. Que cofator é esse? O ATP. Né? Nós temos o ATP aqui como cofator enzimático. O que é um cofator enzimático? É toda a molécula necessária para que a reação aconteça. Né? Ela é uma molécula adicional ao substrato e ela é necessária para a reação acontecer. Toda enzima precisa de cofator? Não, algumas precisam e outras não. Então, o cofator ele pode ser simplesmente um íon metálico, como por exemplo, né, magnésio, cobre, níquel, né? Às vezes a enzima precisa desses íons no sítio ativo para que ocorra um posicionamento perfeito dos substratos, né? Ou para que aconteça, né, as reações químicas necessárias, né? Dentro desse sítio ativo, às vezes é necessário a presença de íons metálicos dentro do sítio ativo, né? Esses íons eles vão fazer um papel que os aminoácidos presentes nesse sítio ativo aqui não conseguem fazer. Então, nesse caso, o cofator vai ser um íon metálico. Agora, quando o cofator é uma molécula orgânica, como por exemplo, né, o ATP, nesse caso aqui, ó, é uma molécula orgânica, ele não é simplesmente um íon, ele é necessário para que a reação aconteça. Então, nesse caso, o cofator vai ter um nome especial. Esse cofator vai ser chamado de coenzima. Tá? Então, um cofator é toda molécula que precisa estar presente no sítio ativo para que a reação aconteça. Esse cofator pode ser um íon metálico, né? Quando ele for uma molécula orgânica, eu vou dar um nome diferente para ele, vou chamar ele de coenzima. Então, nesse caso aqui, o ATP é uma coenzima dessa reação química. Então, a enzima ela vai, né, fornecer esse ambiente químico que é o sítio ativo, né, para que a reação aconteça mais rapidamente. Né? As reações elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Então, quando a gente tem uma flechinha, né, que vai para um lado só, né? Como aqui, a gente está representando uma reação irreversível, ou seja, né, a formação de glicose 6-fosfato a partir de glicose, usando ATP como cofator, como coenzima, nesse caso aqui, ela é considerada uma reação irreversível, porque ela é tão favorável de acontecer nesse sentido aqui, que ela muito dificilmente, né, vai acontecer no sentido oposto. A reação não vai ter energia suficiente para acontecer no sentido oposto. Então, nesse caso aqui, essa reação aqui é considerada uma reação irreversível. Então, a flecha, ela acaba sendo representada para um lado só. Algumas reações, elas vão ter a representação assim, ó, das flechas indo para os dois lados. Nesse caso, a reação, ela está acontecendo de maneira reversível. Tanto eu posso ter a reação no sentido direto, quanto a reação no sentido reverso acontecendo. Tá certo? Então, aqui a gente vai avaliar, esse slide está mostrando, então, a enzima, né? A enzima tem seu sítio ativo, né? Nesse caso, o substrato que a gente está analisando é a sacarose. A sacarose é um disacarídeo formado por uma glicose mais uma frutose. Para unir esses dois monossacarídeos, nós temos uma ligação glicosídica, uma ligação covalente entre esses dois açúcares. E a nossa reação final vai ser a quebra dessa ligação glicosídica. Né? Então, a liberação então dos produtos glicose e frutose separadamente. Essa reação é uma reação muito usual, né, que acontece muito durante a digestão. Né? A enzima que catalisa essa reação é a sacarase, né, que é uma enzima aí, digestiva que faz a quebra, né, dessa ligação glicosídica e a gente consegue absorver os monossacarídeos separadamente. Então, aqui a gente tem a representação da enzima com o seu sítio ativo e a primeira coisa que acontece é quando essa sacarose, que no caso é o nosso substrato, se liga no sítio ativo da enzima. Né? Então, acontece essa ligação da
sacarose, que é o nosso substrato ao sítio ativo da enzima, né? Então, num primeiro momento, eu tinha a enzima livre e o substrato livre, né? E agora eu tenho a enzima complexada com o substrato, que eu chamo de complexo ES, que está representado através desse desenho aqui. Então, quando eu tenho o complexo enzima-substrato, eu tenho, na verdade, o substrato ligado no sítio ativo da enzima. É quando ele está ligado no sítio ativo da enzima que a catálise, que a reação química pode realmente acontecer. Então, nesse momento, né, acontece, a gente vai ver como que essa catálise acontece, mas o sítio ativo ele favorece a quebra dessa ligação glicosídica, nesse caso aqui. É a quebra com uma molécula de água, e a gente chama então, né, de hidrólise, porque lise é quebra e hidro é água. Então a molécula de água vem aqui, né, e quebra essa ligação glicosídica. Então a gente tem a quebra, ou seja, a hidrólise, né, da molécula, separando então os dois monossacarídeos. Então nesse momento eu tenho o complexo enzima-substrato, né? A quebra efetiva dessa ligação glicosídica. Quando acontece essa quebra, eu tenho o que eu chamo de complexo enzima-produto, porque o produto está ligado no sítio ativo da enzima. E depois, então, esse produto ele é liberado, ele sai do sítio ativo da enzima e eu tenho a enzima livre novamente e o produto liberado, né, no sítio ativo, liberado do sítio ativo para, então, que a enzima fique livre novamente para que ela possa retornar e se ligar a mais uma molécula de substrato. Isso é chamado de ciclo catalítico, né? O ciclo catalítico ele envolve então a ligação do substrato, a catálise, liberação do produto e a reciclagem da enzima para que ela possa voltar e fazer mais ciclos. Quando é que a enzima vai parar de trabalhar? Quando ela perder a estrutura tridimensional dela. Se por algum motivo ela sofrer desnaturação, uma perda da estrutura tridimensional, de forma que o sítio ativo fique comprometido, ela vai parar de funcionar. Enquanto isso não acontecer, ela continua fazendo quantos ciclos catalíticos forem, né, possíveis. Enquanto tiver substrato, ela vai continuar, né, girando esse ciclo catalítico aqui. Né? Por isso que a gente diz que a enzima é utilizada em pequenas quantidades, porque ela pode ser utilizada inúmeras vezes, né, enquanto ela tiver a sua estrutura tridimensional. Então, conceitos importantes da gente entender aqui. O conceito de ciclo catalítico. O que é o ciclo catalítico? É o que foi acabado de falar, né? É quantas vezes a enzima aí está passando por todas essas etapas, onde ela se liga no substrato, ela converte em produto, ela se desliga do produto e retorna, né? É importante a gente observar que essa etapa aqui é uma etapa reversível, ou seja, a gente está vendo as duas flechinhas para um lado e para o outro. Essa etapa é uma etapa reversível. O que significa? Que esse substrato ele se liga no sítio ativo e ele se desliga do sítio ativo, né? Através de interações não covalentes, o substrato se liga e desliga. Então isso aqui fica em equilíbrio, né? Em equilíbrio rápido que a gente chama. Essa ligação aqui, né? É uma ligação não covalente, uma interação não covalente e ela é reversível. Agora, só vai poder se transformar em produto aquele substrato que está realmente ligado no sítio ativo da enzima, né? Então, quanto mais complexo a enzima-substrato eu tiver, né, mais produto eu vou ter, certo? Quando a gente falar de cinética enzimática, a gente vai entender por que esses conceitos são importantes. A cinética enzimática é um ramo da enzimologia que estuda a velocidade das reações. Né? Através do estudo da velocidade das reações, a gente consegue compreender o comportamento das enzimas. A gente falou então de complexo enzima-substrato, que é essa estrutura aqui, né, em que a gente tem o substrato ligado no sítio ativo da enzima. Tá? E agora a gente vai ter um outro conceito importante de falar, que é o estado de transição. O estado de transição é a molécula num formato que ela não tem mais características totalmente de substrato e ela ainda não virou o produto final. É uma molécula que está em transição
entre substrato e produto, né? Nesse caso, a gente poderia imaginar que a sacarose ela estaria sendo dobrada, assim, essa ligação aqui estaria sendo quase rompida, mas ainda não foi totalmente rompida. Então, quando a estrutura fica nesse formato, né, no meio do caminho, assim, quando essa ligação está quase se quebrando, mas ainda não se quebrou, aquele ponto máximo assim de distorção dessa ligação, onde ainda não há uma quebra completa, a gente chama de estado de transição. E essa estrutura é uma estrutura muito difícil de existir. E por isso é muito importante a presença, né, dessa estrutura dentro do sítio ativo da enzima, porque o sítio ativo ele realmente estabiliza e permite a existência do estado de transição, consequentemente, né, dá a possibilidade da catálise em si. Então, a gente vai olhar agora o passo, que é o primeiro passo, que é o passo de ligação do substrato. Percebam que aqui o substrato está sozinho, separado da enzima. Então, aqui eu tenho substrato e enzima separados. E aqui o substrato se ligou no sítio ativo da enzima. E eu falei para vocês que isso aqui ó, era uma ligação reversível, ou seja, né, o substrato se ligava e se desligava. Ele se liga e se desliga, né? Mas o que que faz ele se ligar? Bom, existe uma complementaridade geográfica e química, geométrica e química desse substrato no sítio ativo da enzima, né? Então, aqui a gente está representando através desses pontilhados, mas há, na verdade, interações, pontes de hidrogênio, interações iônicas, interações hidrofóbicas entre o sítio ativo, né, os aminoácidos que compõem o sítio ativo e as estruturas do substrato. Né? Então, existe, na verdade, uma atração. A gente tem que imaginar como se fosse um ímã atraindo esse substrato para o sítio ativo da enzima. Né? Essa atração é feita por essas interações não covalentes entre o substrato e a enzima. Né? Então, existiam teorias, né? Inclusive a primeira teoria foi a teoria da chave fechadura, que é uma teoria que dizia assim, o substrato ele se encaixa perfeitamente no sítio ativo da enzima, assim como uma chave se encaixa no buraco de uma fechadura. Né? O substrato sendo rígido e a enzima sendo rígida e perfeitamente encaixados. Depois, né, com a evolução dos estudos bioquímicos, foi observado que, na verdade, não é isso que sempre acontece, que na maioria das vezes acontece o que a gente chama de teoria do encaixe induzido, que é uma teoria que fala que o substrato, ele é parecido, obviamente, com o sítio ativo, mas na hora que ele se liga, que ele chega perto, primeiro existe uma atração fraca inicial, que faz com que ele entre no sítio ativo, mas que depois essas interações iniciais fazem uma alteração conformacional na enzima e no próprio substrato, fazendo com que a enzima, né, se ligue com mais força ainda, né? E a gente chama essa teoria de teoria do encaixe induzido, que acontece com muitas enzimas descritas aí na literatura. Outro conceito muito importante que a gente tem que pensar é o conceito de liberação de moléculas de água, que está representado nessa imagem aqui na direita. Vocês observem que o substrato, tanto o substrato quanto o sítio ativo da enzima, né, eles possuem uma série de moléculas de água ordenadas, né, interagindo com essas estruturas aqui, tanto do substrato quanto do sítio ativo da enzima. Então, essas moléculas, por estarem interagindo com esses grupamentos no substrato e no sítio ativo, elas estão altamente ordenadas. E a gente sabe que as moléculas, elas tendem a ficar desordenadas. É muito mais estável, é muito mais favorável que as moléculas tenham uma ampla movimentação e que elas não fiquem completamente ordenadas, paradinhas, interagindo aí com essas estruturas polares, as moléculas de água, né? Então, vocês observem que quando esse substrato ele se liga no sítio ativo da enzima, uma série de moléculas de água que estavam inicialmente nessa interface aqui são liberadas. E ao serem liberadas, elas ficam com uma entropia, uma movimentação, uma desordem muito maior do que quando o substrato estava, né, contendo, e o sítio ativo, todas essas moléculas de água ordenadas ao seu redor. Então, há liberação de água quando o substrato se liga no sítio ativo da enzima. E essa liberação de água é favorável entropicamente. Então, isso favorece, isso é mais
é fator que favorece, né, a ligação do substrato no sítio ativo da enzima. Então, o que que favorece essa ligação? Bom, todas essas forças estabilizantes, como pontes de hidrogênio, ligações iônicas, ligações hidrofóbicas entre substrato e sítio ativo, são forças, né, estabilizantes, né, que favorecem a ligação do substrato no sítio ativo da enzima e formação do complexo ES, mas além disso, a liberação de moléculas de água, aumentando a entropia do sistema, é muito favorável também para a formação do complexo ES. É importante a gente lembrar que as enzimas, nós temos, né, enzimas solúveis, intra e extracelulares, e está representado aqui pela hexoquinase, uma proteína solúvel aí que fica dentro, né, lá no citoplasma das células. Algumas enzimas ficam no líquido extracelular, outras no líquido intracelular, enfim, nos mais diversos fluidos biológicos. Outras enzimas, elas estão ligadas na membrana plasmática. Então, aqui eu trago um exemplo de uma enzima, né, presente aí na membrana plasmática de uma célula e que ela é ativada por moléculas sinalizadoras. Então, percebam que é uma proteína que transmembrana com a parte interna com atividade enzimática. Essa atividade enzimática ela estaria inativada num primeiro momento, e aí nós temos moléculas sinalizadoras que se ligam aqui na porção extracelular e alteram a conformação dessa enzima na porção intracelular, tornando essa enzima ativada. E nesse momento, ela vai estar atuando no substrato e transformando o substrato em produto, né? Então a gente tem contrastando duas formas de enzima, uma enzima solúvel, né, que vai ser regulada, ela pode ser ativada até a sua atividade aumentada ou a sua atividade diminuída através de uma regulação enzimática. A gente vai ter uma videoaula só sobre regulação enzimática, como que eu vou aumentar ou diminuir a atividade dessa enzima. E aqui a gente tem uma outra forma da enzima dentro, né, dos sistemas biológicos, que são enzimas realmente ligadas em membranas biológicas, né, que vão ter a sua atividade ativada ou diminuída frente a moléculas sinalizadoras. Aqui a gente traz outro conceito bem importante, que é o conceito de estado de transição, né, e energia livre de ativação. No primeiro slide, nós mostramos então a reação da hexoquinase, que é uma enzima que catalisa, né, a fosforilação da glicose. Nós temos então a adição de um grupamento fosfato, né, na hidroxila do carbono 6 da glicose, formando o que a gente chama de glicose 6-fosfato, que é o nosso produto final. E essa transição, né, essa transformação passa por um estado que a gente chama de estado de transição, que é aquela molécula que não, aquela estrutura molecular que não é mais substrato, não formou mais, ainda não é produto, e é um estado no meio do caminho que tem uma estrutura extremamente desfavorável, né? Então, como é que a enzima, ela ajuda a acelerar essa reação química? Então, aqui a gente tem, né, um gráfico que mostra, né, a reação acontecendo aqui no eixo X e a energia livre do sistema, né, desses substratos e produtos. Então, a gente começa aqui com eles com uma certa energia livre, a gente já sabe que quanto mais energético, mais desfavorável é para a molécula a existência dessa molécula. Então, a gente começa com uma energia livre, essa energia, ela aumenta até a gente chegar num ponto máximo, né, em que a gente tem o estado de transição, que é essa estrutura aqui que está sendo transformada. Imagine, né, quebrar essa ligação fosfato aqui, formar essa outra ligação. Esse fosfato está saindo do ATP e vindo para cá. Ele está no meio do caminho entre as duas moléculas. Tá difícil, né? É uma estrutura complexa, né? Quando esse fosfato está quebrando algumas ligações, é como se o ATP tivesse aqui, ATP tivesse aqui, fosfato, fosfato, e aí o terceiro fosfato. Então, é como se essa ligação estivesse rompendo e essa ligação estivesse se formando. Então, é um ponto no meio do caminho que é extremamente instável, que a gente chama de estado de transição. E aqui está representando a energia dele, né, no ponto máximo. Então, para que a gente forme os produtos, né, que seriam aqui, no caso, a nossa glicose 6-fosfato, a gente precisa primeiro chegar no estado de transição. Então, aqui a gente tem o substrato
e o produto, né? Então a gente precisa primeiro chegar no estado de transição. E para superar essa barreira energética precisa de muita energia e na ausência de enzimas isso aqui é difícil de acontecer. Então significa que essa reação demora bastante tempo para virar produto. O que que a enzima faz? A enzima permite que isso aqui tudo aconteça no seu sítio ativo. E esse sítio ativo, ele estabiliza o estado de transição. Então, ou seja, ele enfraquece essa ligação aqui, os aminoácidos presentes no sítio ativo, com as suas cadeias laterais altamente, precisamente posicionadas, né? Elas enfraquecem através de interações, enfraquecem essa ligação aqui para fazer com que ela se rompa com mais facilidade e favorecem a formação das novas ligações para fazer com que elas se formem com mais facilidade. Então, com isso, ela estabiliza esse estado de transição, ela torna ele mais possível, mais fácil de acontecer. Então, a energia livre dele acaba sendo uma energia menor. Então, fica mais fácil, né, dessa molécula existir. Então, o substrato se transforma em produto com mais facilidade, porque a gente diminui a energia de ativação, porque a gente estabiliza, a gente não, a enzima, o sítio ativo da enzima, estabiliza essa estrutura que é o estado de transição. Então, a estabilização do estado de transição é uma das formas mais eficientes, né, de aceleração das reações químicas. Claro que a gente tem outros fatores, por exemplo, depois a gente vai ter uma videoaula só sobre os mecanismos de catálise, mas, por exemplo, simplesmente o fato de uma enzima ter um sítio ativo que posiciona perfeitamente dois substratos já é favorável em termos cinéticos, né? Já acelera mais as reações, porque o A vai colidir com o B perfeitamente, ao invés de eles estarem livres em solução e depender do acaso para se chocarem e reagirem entre si, no caso de uma reação A mais B, por exemplo, né? Então, tendo um sítio ativo, que é um local em que há o posicionamento correto desses substratos, já é um fator que vai fazer com que as reações se acelerem. Mas a estabilização do estado de transição é uma dos mecanismos mais conhecidos e mais eficientes de aceleração das reações químicas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório sobre enzimas. Nós vamos produzir outros vídeos falando sobre regulação enzimática, estratégias de catálise e uma série de outros tópicos interessantes, cinética enzimática, sobre enzimas. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para ficar sabendo de todos os novos vídeos que a gente vai estar postando, né? E então encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.